Tratamentos que eram cobrados, mas nunca realizados. Sessões de... O Fantástico mostra agora mais um escândalo na saúde. Tratamentos que eram cobrados, mas nunca realizados. Sessões de quimioterapia em pacientes que já tinham morrido. Médicos de 2 hospitais públicos são os principais suspeitos de envolvimento com essas fraudes. Veja detalhes na reportagem de Maurício Ferraz, Bruno Tavares e Nélio Brandão. O pai de Rosângela e Rosinei cuidava de um pequeno bar na periferia de Campo Grande. Aos 64 anos, descobriu que tinha câncer. Morreu 4 meses depois. Dia 25 de janeiro de 2009. Mas o hospital cobrou por pelo menos 3 sessões de quimioterapia no mês seguinte. Já tinha falecido. Um dos 7 filhos do seu Antônio teve câncer no cérebro aos 17 anos. Morreu em 28 de novembro de 2009. Achando que eu tinha falecido e acabou, né, pro hospital, né? Não acabou pro hospital. O Sistema Único de Saúde, o SUS, pagou por um suposto tratamento do garoto 1 mês depois da morte dele. Sessões de quimioterapia em pacientes que já tinham morrido. Cobrança por tratamento contra o câncer que nunca foi realizado. E o fechamento do setor de radioterapia de um hospital público para beneficiar clínicas particulares. Todas essas irregularidades foram descobertas em uma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Controladoria Geral da União, na capital de Mato Grosso do Sul. O cenário? O principal hospital do câncer do estado e o hospital ligado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Entre os investigados, os médicos José Carlos Dorsa Vieira Pontes e Adalberto Ciufi. Dorsa era diretor do Hospital Universitário e Ciufi dirigia o Hospital do Câncer. Aos poucos, as investigações foram revelando uma forma cruel de desvio de dinheiro público aqui no Hospital Universitário. O setor de radioterapia, um dos principais tratamentos de combate ao câncer, teria sido fechado de propósito, para que os pacientes fossem tratados pelas clínicas privadas do grupo investigado. Com o atendimento interrompido no Hospital Universitário desde 2005, os pacientes com câncer passaram a ser encaminhados para o Hospital do Câncer. Num relatório, a Polícia Federal afirma que se trata de um conluio entre Adalberto Ciufi e José Carlos Dorsa para manter desativada a radioterapia do Hospital Universitário, para que os pacientes fossem encaminhados ao Hospital do Câncer e de lá para a clínica do próprio Adalberto. As responsabilidades públicas eram deixadas de lado em prol da própria empresa particular. Em nota, o Ministério da Educação, responsável pelo Hospital Universitário, diz que a transferência do serviço de oncologia foi decidida por uma comissão de gestores, que reúne a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Mas, na última terça-feira, enquanto o Fantástico gravava esta reportagem, o setor de radioterapia da unidade voltou a funcionar. Os 2 médicos investigados não comandam mais os hospitais. Segundo a Controladoria Geral da União, a clínica particular do Dr. Adalberto recebeu quase metade do que o Hospital do Câncer gastou entre 2008 e 2011. Em quase 25 milhões de contratos do Hospital do Câncer, temos 11 milhões direcionados especificamente à empresa desse servidor. Para o Ministério Público, o diretor do Hospital do Câncer jamais poderia ter contratado a própria clínica. A direção do hospital contratava empresas que pertenciam à diretoria do hospital e isso, por uma resolução feita pelo Ministério Público, é proibido. O médico deixou a diretoria, mas continua atendendo os pacientes no hospital. Quem determinou a quantidade de pacientes, quem determinou o número de valores repassados, diretamente com a empresa, que não fui eu. O Ministério da Saúde chegou a detectar em 2009, 2010, alguns procedimentos irregulares. Exemplo, quimioterapia em pacientes que já estavam mortos. Ocorre, o paciente faleceu e você não fica sabendo, ele mora no interior. Isso é desprezível num universo grande como esse. Uma auditoria feita pelo Ministério da Saúde encontrou outros problemas. Descobriu, por exemplo, que o hospital cobrava por mais sessões de radioterapia do que realmente foram feitas. O Fantástico entrevistou uma ex-funcionária e, segundo ela, os pacientes não recebiam corretamente os remédios. Os medicamentos eram prescritos em doses reduzidas, onde os pacientes assinavam as frequências e nem sempre eram feitas as medicações. Então, eles tinham a frequência de que estavam ali, mas não estavam recebendo a medicação devida. Muitas vezes, o remédio receitado era trocado, mas não por ordem do médico.
e sim pelo setor administrativo do hospital. O que a gente ouvia bastante na hora da compra de medicação é: o paciente está morrendo. Não precisa fazer, faz um soro que tá bom. Numa conversa gravada pela Polícia Federal entre a farmacêutica Renata Burali e a então administradora do hospital, Bettina Ciuffi, filha do doutor Adalberto, mostra como era decidida a medicação dos pacientes. A palavra final não era do médico. Estou com uma prescrição aqui de um paciente do CTI. A médica passou um antifúngico pra ele. É caro pra caralho esse negócio. Nem eu ia pro termo, tá? Essa doutora Camila que passa essas coisas cabulosas. Na hora que eu vi o preço, falei, não. Encontramos a farmacêutica. Você falar que é cabulosa a receita e falar nananana, sem que nem médica você é. Mas assim, porque o que acontece? Quando chega uma prescrição assim que a gente acha que é fora do padrão, eu tenho que pedir autorização. Procurada, Bettina Ciuffi não quis gravar entrevista. O pai falou por ela. Remédio caro ou barato nunca importou. Tudo que foi de melhor ao paciente sempre foi. Vai se comprovar que não teve desvio nenhum, que não teve nenhum abuso, que não se cometeu nada de ilegal nisso aí. Em julho do ano passado, o Fantástico já havia mostrado denúncias de mau atendimento no hospital universitário, quando José Carlos Dorsa ainda era o diretor. Esses pacientes no corredor dos hospitais universitários é uma sobrecarga a esses hospitais que não deveria existir, porque isso dificulta a qualidade. As investigações mostram agora que logo depois dessa entrevista, José Carlos Dorsa telefona para um amigo. 2 horas de entrevista no Fantástico. Ai, é um horror, viu? Eu só falei coisa assim boa. Apesar do cara ser grosseiro, agressivo, falei assim, bem calmo, falar muito minha opinião, sabe? Lógico. Bem falso, né? Em outra conversa, José Carlos Dorsa fala com um médico. Eles armam um plano grave, discutem como alterar informações sobre a morte de uma paciente. Como é que vai descrever aquela válvula transcatética que abriu a mulher lá? Aquela que nós abrimos para fazer transapical, morreu a mulher. Como é que foi? Esse transapical foi um ventrículo. Põe isso? Não põe isso. Coloca que foi transapical e que evoluiu com disfunção ventricular e que nós colocamos em extracorpórea, entendeu? Não colocamos em extracorpórea. Não sei, mas você vai falar por que você abriu o tórax. Pode falar que furou, né? Procuramos 3 vezes o médico cardiologista José Carlos Dorsa. Fomos recebidos pelo assessor dele, Alcides Manuel do Nascimento. Ele também é investigado pela Polícia Federal. Você pode deixar esse telefone, eu te ligo. Então tá. Não tivemos nenhum retorno. As escutas telefônicas mostram ainda uma tentativa de impedir as investigações no Hospital do Câncer. No dia 23 de julho, o doutor Adalberto fala com a filha. Já marquei com o seu excelente governador, pode dar um stop nisso ou nós vamos pro pau. 2 dias depois, ele diz como foi a suposta conversa com o governador do estado, André Putinelli. Boa conversa? Boa, rapaz. E fala que o governador marcou um encontro entre ele e o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Marcou para mim falar com o chefão 8 horas da manhã. No dia seguinte, o médico fala novamente com a filha sobre a reunião. Foi nota 10. Ele foi muito aberto, muito legal, que vai resolver, porque um pedido do governador ele não pode dizer não. O Procurador-Geral de Justiça confirma o encontro. Eles vieram aqui dizer que estavam sendo perseguidos pela promotora, que eram inocentes, que nada daquilo que estava sendo veiculado era verdade, e pediam providências nesse sentido. Então o senhor costuma receber investigados aqui? Costumo, não tenha dúvida. O que acontece, todo investigado, dependendo da dimensão da investigação, ele procura o procurador-geral no intuito de até tentar afastar a promotora das atividades. Mas diz que não houve interferência sobre o trabalho da promotora. Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul negou que o governador tenha se reunido ou intermediado reuniões com os dirigentes dos hospitais. O Ministério Público entende que o poder público tem que assumir o seu papel e oferecer um atendimento de qualidade para que a população seja bem atendida. Durante a entrevista com o doutor Adalberto, com o corredor do hospital lotado,
sugerimos que ele atendesse primeiro os pacientes. Doutor, é o seguinte, não só o senhor atender, eu espero... Eu prefiro acabar. Mas eu prefiro que o senhor atenda os pacientes. Eles vão sofrer que o senhor deixa também, bom que sinta um pouquinho. O presidente atende.